A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 19, versículo de número 27, que diz: Não somente há o perigo de a nossa profissão perder a reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída da sua majestade divina. Nós vamos ver dentro dessa passagem que quando os apóstolos estão ali, o apóstolo Paulo está em Éfeso, nós vamos ver que ali há um grande tumulto, e a palavra do Senhor diz, no versículo 23, que naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Esse caminho era a maneira como se referiam à religião cristã. E Cristo é o caminho. Aquele que o segue são os cristãos. Então, os crentes eram chamados ali de o caminho. E vai acontecer ali um grande tumulto. E a palavra do Senhor diz, no versículo 24, que um certo homem chamado Demétrio, que era ourives, e ele fazia miniaturas de prata, do templo de Ártemis. E ele dava muito lucro aos artesãos. E por isso ele reuniu ali os trabalhadores do mesmo ramo, da mesma profissão, e ele ali disse, àqueles homens: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. Estão vendo e ouvindo como esse indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Ele diz que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Então esse homem, ele vai ficar incomodado ali, porque naquela cidade, essa deusa chamada Ártemis, ou em outros chamam Diana, era a deusa da fertilidade e era representada por uma figura feminina com muitos seios, e uma grande estátua de Ártemis que diziam ter vindo do céu, ficava no grande templo de Éfeso, uma das maravilhas do mundo antigo. Então, a festa de Ártemis envolvia orgia, libertinagem sexual e bebedeira, e obviamente a vida religiosa e comercial de Éfeso reflete a adoração que a cidade prestava àquela divindade pagã. Então nós vamos ver que aqueles homens estavam preocupados com o lucro, que eles perderiam ali o lucro que eles tinham na venda daqueles objetos, daquela imagem, de ouro dessa deusa. E Paulo vinha pregando que deuses feitos por mãos não são deuses. E quando Paulo ele pregou lá em Éfeso, onde Demétrio e seus companheiros, os artesãos, eles não discutiam a doutrina cristã. Eles ficaram irados porque a pregação do apóstolo ameaçava esse lucro deles, pois fabricavam esses ídolos de prata, de ouro dessa deusa. E Ártemis, os artesãos, eles sabiam, se as pessoas começassem a crer em Deus, descartariam os ídolos e o sustento deles seria prejudicado. Essa preocupação deles
né, é também a preocupação de muitos hoje, né, que levam o povo na religiosidade, que se aproveitam muitas das vezes e chegam até a lucrar com vendas de objetos, de amuletos, de lenços, de pulseiras, né? Tem muitos lugares que a fé ela é comercializada de uma forma onde as pessoas estão, igrejas, sistemas dependentes de vendas de objetos, para que assim eles possam lucrar. E mesmo que eles conheçam a verdade, sabe que aquilo realmente é um meio onde está sendo só comercial, né? Eles fazem de tudo para que as pessoas não cheguem ao conhecimento da verdadeira palavra, do verdadeiro evangelho, porque se eles conhecer a Cristo Jesus, toda a religiosidade ela vai cair por terra. Se realmente eles andarem no caminho do Senhor, a religiosidade vai cair. E esse sistema ele é em todo mundo. Nós podemos observar que no meio político, né, há uns de um partido, outro de outro, e nós vemos uma guerra, né, tentando fazer com que o povo não chegue ao conhecimento, querendo fazer o povo dependente de sistemas, né, pessoas que estão ali estão indo contra aquilo que é até uma verdade, do que é realmente, né, algo que vai mudar a realidade, seja de uma nação, seja de um local. E as pessoas preferem ficar ali, né, naquele meio, obtendo lucros, e lucros esse se aproveitando da fé, se aproveitando do povo, né? E quando chega a palavra de Deus, alguém pregando a palavra, vai incomodar. Como assim foi quando Paulo, ali, os discípulos pregaram, e eles vão pregar o evangelho, vão falar de Jesus, vão falar de que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. E isso vai tirar aquela pessoa de uma religiosidade, vai tirar da pessoa da dependência daquele objeto até que de adoração. Vão aprender que somente deve adorar o Deus único e verdadeiro. E isso vai incomodar. E nós vamos ver que a estratégia de Demétrio para iniciar uma revolta contra Paulo consistiu em despertar dos colegas de profissão o amor ao dinheiro e encorajá-los a esconder a sua cobiça atrás das máscaras do patriotismo, e da lealdade religiosa. É o que hoje nós vemos. Muitos estão mascarados, escondidos atrás, né, do patriotismo, defendendo, até dizendo que está defendendo a nação, mas com interesse, com muito interesse, né, financeiro, de lucrar algo, de se aproveitar, de ser reeleito, tantas coisas, né? E, e isso tudo, né, ele vai despertar, né? Tudo isso é a cobiça, é o amor ao dinheiro, é o amor ao poder. E isso vai trazer realmente, né? E se eles vão se incomodar com tudo isso, né? Pois os amortinadores não demonstram as motivações egoístas de sua revolta, né? Viam a si mesmo como heróis que defendiam sua pátria e suas convicções religiosas. É o que nós vemos hoje, muitos se pondo como herói, defendendo as suas próprias convicções, né, religiosas ali, né, para poder se lucrar em cima de muitos. E nós vamos ver que Paulo, né, ele sempre ensinou e pregou a palavra do Senhor.
E no meio daquela confusão da cidade, né, o povo ele foi às pressas ali, né, ao teatro, né, arrastando ali, né, os macedônios, Gaio e Aristarco, né, companheiro de viagem de Paulo. E Paulo queria apresentar-se à multidão, mas o discípulo não permitiu. Nós vamos ver que até mesmo algumas autoridades da província que era amigo de Paulo chegaram a mandar, né, recado ali para ele, pedindo que não se arriscasse indo ao teatro, porque havia ali uma revolta. O povo estava ali buscando. Então, Paulo, apesar de ele querer ir, né, para defender os seus companheiros, mas ele não permitiram que ele fosse, né? E os oficiais que avisaram a Paulo, né, da província, eram funcionários do governo, né, responsável por manter a ordem religiosa e política da região. Então, a mensagem de Paulo, né, alcançou todos os níveis da sociedade, transpondo todas as barreiras e garantindo a Paulo amigos, né, em alto posto, né, civis e militares. Então, a palavra do Senhor também chegou a esses homens, a oficiais, né, a representantes do governo, e esses mesmos homens tinham cuidado de estar avisando Paulo que não se apresentasse. A multidão vai se revoltar, mas ali eles vão conversar, né, e tudo isso vai servir para o proveito do reino do Senhor Jesus. E eles mesmos vão ser orientados ali, pois, né, Éfeso estava sob o domínio do Império Romano, e a principal responsabilidade dos líderes da cidade era simplesmente manter a paz e a ordem, né? Se eles falhassem em controlar o povo, Roma destituiria os funcionários designados para o cargo, né? E a cidade inteira poderia ser posta sob a lei marcial, perdendo grande parte da sua liberdade cívica. Então ali eles vão se conter, né, sabendo que eles poderiam ser punidos por Roma. Então a revolta em Éfeso, né, vai convencer Paulo de que era hora de partir. Mas ele também mostrou que a lei romana ainda oferecia alguma proteção aos cristãos que desafiavam a adoração à deusa de Ártemis e a religião mais idólatra da Ásia. Nós vamos ver que aquela revolta, tudo que aconteceu, né, fez com que Paulo se convencesse, né, de que era a hora de partir. E isso, muitas das vezes, o Senhor lhe permite para que, né, a gente possa se movimentar. E Paulo, ele se movimenta. Nesse momento, ele vai partir, né, e vai viajar ali pela Macedônia e pela Grécia, né, e tudo isso era o Senhor direcionando. Então, entendemos também quando algo seca em algum lugar, é porque Deus está nos chamando para uma outra missão, para alcançar outros povos, para alcançar outras almas. Então, não pense que as coisas, tudo que acontece, né, de repente é o inimigo tentando. Talvez é Deus provando, é Deus permitindo para que nós venhamos nos movimentar em prol do seu reino. E isso faz com que Paulo se movimente. Então, e você também fica com essa palavra nesse dia, entendendo que sempre vai se levantar e sempre vai ter, né, certos problemas, como no caso aqui o tumulto provocado por Demétrio ali, tentando, porque ele estava perdendo lucro. E quando se prega a palavra do Senhor, o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, isso incomoda, porque vai denunciar o pecado, vai denunciar, vai colocar na claridade aquilo que está na escuridão. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, né, se conectamos com o caminho, com Jesus Cristo, nós vamos entender e vamos estar chegando e colocando luz aonde nós chegamos. E aonde nós colocamos luz, o que está escondido, o que está oculto, vai ficar na claridade. Ficando na claridade, fica em evidência. Ficando em evidência, a verdade,
ela é anunciada, ela é descoberta. E nisso que todos conhecem a verdade, né, passam a seguir o caminho. E a partir desse momento, né, aqueles que lucravam e lucram, né, com essa, muitas das vezes se aproveitando, né, da boa fé, se aproveitando da religiosidade, se aproveitando, né, até mesmo de um serviço, ou até mesmo de uma forma de lucro, né, acaba sendo descoberto. À medida que é descoberto, se levanta e vai se levantar criando o quê? Tumulto, levantando calúnias, fofocas, mentiras, né, para tentar desviar o foco e nos afastar até daquilo que é a verdade. Então, que nesse dia, você que está sendo alcançado por essa palavra, né, possa se deixar ser tocado pelo Espírito Santo e crer que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, à medida que você conhece o Senhor, você passa a ter, você passa a ser uma luz, você passa a iluminar, você passa a clarear. E aonde você chegar, a mentira, ela é descoberta. E isso vai atrair, muitas das vezes, perseguições. Mas tem de bom ânimo. Jesus, ele venceu o mundo. E se nós estamos com eles, nós também vamos vencer. Então, que nesse dia, o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração. Fique com essa palavra.